Boa tarde, pessoal. Espero que tenham tido um almoço e aproveitado o intervalo, que agora iremos ter a mesa de política ambiental e as obras de infraestrutura e as consequências climáticas. E para compor essa mesa, eu vou anunciar a professora Karen Honório. Karen é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal Latino-Americana, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e da especialização em Relações Internacionais Contemporâneas na UNILA. Professora, só para mutar o microfone rapidinho, só para, por favor. Bom, desculpa. De eco. Obrigada. Atualmente é coordenadora do curso de graduação e vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana. Doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação do Santiago Dantas, com trabalhos sobre a dimensão da infraestrutura na política regional dos governos Lula da Silva e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp Franca. Foi pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais da UNILA, onde coordenou as políticas de inclusão e ampliação do acesso à universidade para refugiados e indígenas. Também para compor a mesa, eu vou chamar a professora Maiane Bento, que é doutora em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais e do Programa de Doutorado Interinstitucional de Relações Internacionais de Inter-UNS-UFPA, da Universidade de Brasília. É mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local da Amazônia pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia. Atualmente atua como docente na Universidade do Estado do Pará. E, por fim, para concluir a nossa mesa, eu vou chamar a professora Fernanda Santana, que é professora do Departamento de Relações Internacionais da Unesp, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp. Também atua como coordenadora do Grupo de Pesquisa em Política e Direito Ambiental Internacional, além de ser membro da Rede Internacional de Pesquisa Waterlat Gobacit. Muito obrigada, professoras. Vou passar a palavra para a professora Karen, que vai iniciar a nossa mesa, e depois a gente passa para Maiane e depois para a Fernanda, perdão. Pode começar, professora. Professora, a senhora está mutada. Pode. Obrigada. Pronto. Agora vai. Bom, tem pouquinhos problemas com a tecnologia, mas a gente vai ajustando. Bom, queria agradecer o convite à comissão organizadora do FERISP, parabenizar pelo evento, né, falar que para mim é uma honra muito grande fazer parte desse evento e dessa mesa especificamente com esse tema e com essas professoras maravilhosas aqui compondo essa mesa só de mulheres, né, eu acho isso importantíssimo também ressaltar. Bom, a minha fala, ela vai ser uma fala talvez um pouco mais generalista a respeito da infraestrutura e integração regional, e que eu acho que talvez aí pode contextualizar um pouco e trazer elementos que eu acho que vão ser aprofundados nas falas da Maiane e da Fernanda mais especificamente, mas que vão trazer em pauta essa questão que conecta e que interliga, que deixa de maneira imbricada, né, a questão da infraestrutura e a questão ambiental e os impactos da infraestrutura, os impactos socioambientais da infraestrutura, né. Então, eu organizei a minha fala em 3 partes, pretendo cumprir, chegar até o fim, né, espero que eu consiga. Numa primeira parte, falar um pouco qual o papel da infraestrutura quando a gente pensa em integração regional. Né? Qual papel ela cumpre, quando a gente fala de infraestrutura e integração regional, o que a gente está falando, o que a gente está se referindo. Uma segunda parte é contextualizar um pouco quais foram as experiências multilaterais de integração de infraestrutura na América Latina e aí mais especificamente na América do Sul, trazendo justamente um tema que eu trabalhei aí durante o mestrado e o doutorado, que é a IRSA e o COSIPLAN, né, e os impactos dessa iniciativa para se pensar
geopolítica na região, para se pensar regionalismo na região, enfim, e todas essas outras questões. E uma terceira parte da fala que seria mais balanços e consequências dessas experiências latino-americanas de institucionalização ou de uma tentativa de governança da infraestrutura no subcontinente, né, na América do Sul. Bom, então, entrando na primeira parte da minha fala, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de opções e escolhas de ocupação de determinado espaço, de determinado território, né? Então, quando a gente fala dessas opções, estão imbricados aí opções que vão refletir a forma como um determinado espaço é ocupado, ou como um determinado espaço é organizado, né? Ou seja, esses planos de ordenamento do território, eles trazem consigo opções de projetos políticos, de projetos econômicos, né, que vão priorizar e privilegiar determinados grupos sociais, determinadas classes sociais, determinados atores econômicos, né? Ou seja, quando a gente está falando de infraestrutura e de como a gente vai organizar esse espaço, como a gente vai organizar o território, a gente está necessariamente falando de escolhas e modelos de desenvolvimento e quais os interesses que esses modelos de desenvolvimento e os setores da sociedade que eles beneficiam ou que eles prejudicam, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. Essa é uma questão básica quando a gente pensa em infraestrutura, não só quando a gente pensa em projetos de integração regional, mas quando a gente pensa na nossa própria vida, né? Como as nossas cidades são organizadas, como o nosso país é organizado, né? Quais são as prioridades em termos de se construir uma rodovia ou investir em saneamento básico, né? Então, todas essas questões envolvem infraestrutura, desde os megaprojetos que a gente pensa, né, de integração regional, até mesmo ali a questão do saneamento básico e condições de vida das populações, né? Então, tudo isso reflete em escolha de infraestrutura. Então, acho que essa é uma primeira questão importante. Então, quando a gente fala de infraestrutura na integração regional, essa infraestrutura vai refletir também a qual modelo de integração regional, a qual agenda de integração regional e a quais atores nessa agenda, nesses projetos que esse modelo de integração vai responder, né? Nesse sentido, a infraestrutura ela pode ser entendida como um elemento, digamos assim, de base material para a integração regional, né? Então, quando a gente fala de integração de infraestrutura, a gente está falando ali de interconexão de territórios, de deslocamento de populações, de fluxos migratórios, de organização territorial, de atividades econômicas, enfim, todas essas questões que envolvem a infraestrutura transformam digamos assim, esse elemento num elemento multidimensional, ou seja, que envolve várias dinâmicas e não simplesmente a organização de um território, né? Nesse sentido, quando a gente fala também de infraestrutura na integração regional, a infraestrutura tanto pode servir para reduzir assimetrias entre países ou internamente, quanto a aprofundar essas assimetrias, né? Ou seja, tornar essas desigualdades ou essas assimetrias econômicas ou tecnológicas ou sociais maiores ainda, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa chave de redução de assimetrias, né? A gente tem, no âmbito da integração sul-americana, a criação do FOSEM no Mercosul em 2005, né, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que justamente vai pensar em projetos, muitos deles projetos de infraestrutura, para reduzir assimetrias econômicas, industriais, de tecnologia entre os países do bloco, né? Ou se a gente for pensar na outra chave, né, de aprofundamento de assimetrias e de acirramento de tensões, por exemplo, de grupos sociais, a gente pode pensar na rodovia Vila Tonari Seinácio Mochos, na Bolívia, uma rodovia dentro do projeto da IRSA que passava por um território indígena, né, pelos típines, e todo o processo de acirramento social e tensão que teve em relação à construção, ao projeto de construção dessa rodovia, né? Então, a infraestrutura ela tem esse potencial que vai ser qualificado de acordo com o projeto a qual ela responde, né? E a qual o projeto de integração ele responde. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer em relação à infraestrutura e mecanismos de integração regional ou opções de iniciativas de integração regional. É que, necessariamente, os projetos de infraestrutura eles estão fortemente relacionados com as variáveis geopolíticas desses mecanismos de integração e com essas iniciativas de integração.
Tendo-se em mente que esses projetos de integração de infraestrutura, eles vão refletir necessariamente modelos e opções e escolhas, né, econômicas, políticas, sociais desses projetos, dessa agenda, desse regionalismo, faça um salto, então, já para a gente pensar os mecanismos de integração de infraestrutura na América Latina. Né? E aí, 2020 é o ano em que a IRSA, né, que é a Iniciativa para a Integração de Infraestrutura Sul-Americana, completa 20 anos. Ela foi criada no ano 2000, completa 20 anos, e também ela foi criada dentro de um outro, digamos assim, evento histórico muito marcante na região, que foi a primeira reunião de presidentes sul-americanos, que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília, chamada pelo Fernando Henrique, né, que foi o primeiro evento, digamos assim, que reuniu os 12 presidentes da América do Sul para se pensar em integração regional e uma nova agenda de integração regional, né? E aí, contextualizando esse período, né? Então, eram governos que ainda foram eleitos com uma plataforma neoliberal, mas ali já no comecinho dos anos 2000, e com os parcos resultados, né, em termos de desenvolvimento, de redução de desigualdade social, de uma inserção melhor na economia internacional das políticas neoliberais dos anos 90, houve esse movimento de se repensar a agenda da integração regional dos anos 90, muito pautada no regionalismo aberto, né, no comercialismo, e trazer outros temas para se pensar em integração regional. E volta-se a se discutir a questão do desenvolvimento, né? E aí a infraestrutura vem como uma das chaves que levariam os países da América do Sul, da América Latina no geral, né, a melhores condições de desenvolvimento e inserção nas novas cadeias globais de valor. Então, esse, digamos assim, é o contexto ali da primeira reunião dos presidentes do ano 2000, uma nova agenda para a integração regional e a infraestrutura surgindo como um dos temas centrais. E aí a IRSA nasce a partir dessa proposta, né? É uma proposta brasileira, né, ancorada por um estudo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrando os altos custos de transporte das mercadorias sul-americanas e quanto isso impactava o comércio intra-regional e extra-regional, né? Então, com base nesse estudo do BID, o governo brasileiro propõe a criação da IRSA, lá no ano 2000, e a IRSA, ela vai ser essa iniciativa que vai reproduzir, né, de alguma maneira, a própria forma como a infraestrutura brasileira foi pensada nos anos 90, a partir dos planos plurianuais no Ministério dos Transportes, né? Então, esses planos plurianuais, são os PPPs, eles organizaram qual seria, né, dentro de ali, biênios, se eu não me engano, ou quadriênios, eu não me recordo agora exatamente, o que, em termos de infraestrutura, deveria ser feito para o Brasil se interconectar melhor em suas regiões e economicamente e tal. E aí surge essa ideia de você conectar eixos geoeconômicos, né? Então, regiões que deveriam se conectar de acordo com o que elas produzissem ou as principais atividades econômicas, e essa metodologia de eixos geoeconômicos é levada para a IRSA, né? Por isso que se fala que a metodologia de organização dos projetos da IRSA foi uma sul-americanização do projeto brasileiro de infraestrutura, né? Então, a IRSA vai ser organizada em eixos de integração e desenvolvimento, são 10 eixos, né, que foram organizados. Se vocês quiserem entrar no site da IRSA, muito rapidamente vocês conseguem ver esses eixos, né? Então, são eixos que cortam basicamente todo o território sul-americano, conectando as extremidades através dessa percepção dos eixos geoeconômicos, né? Então, tem o eixo Mercosul-Chile, tem o eixo do corredor bioceânico central, tem o eixo da Amazônia, né? Então, nessa ideia, muito influenciada pelo período também, de você estimular corredores de exportação, né? Através dos projetos da IRSA. Inclusive, a IRSA ela vai ser muito criticada por esse princípio, né? Por pensar a infraestrutura da América do Sul a partir de corredores de exportação, ou seja, integração voltada para fora, né? Ou seja, o aprofundamento da nossa condição de dependência de países exportadores de commodities, né? Então, ou seja, a gente cria grandes corredores para a gente escoar as nossas commodities. Então, essa questão, de novo, que traz o potencial de aprofundamento dessas assimetrias ou não, né? Quem vai criticar muito essa questão dos eixos
de exportação voltado, dos corredores de exportação voltados para fora, é uma acadêmica que desenvolve bastante estudos nessa área, que é a Anistar Cecenha, que ela vai falar que a IRSA, assim como o PAN, Puebla, Panamá, que seria a mesma lógica da IRSA, só que pensada e, digamos, protagonizada pelo México, né, na América do Norte e na América Central, na mesma metodologia, né, você criar uma iniciativa que fomente obras de infraestrutura para melhorar o deslocamento das mercadorias e do comércio na região ali, na América Central e no México. A Anistar vai falar que tanto a IRSA quanto o Panamá, na verdade, eles vão responder às necessidades que a ALCA, que ainda era uma proposta ainda em voga, né, na verdade, ela foi lançada, né, aí nos anos 2000, ela respondia muito aos anseios do que a ALCA precisaria para ter esse livre comércio mesmo dentro da proposta, né? Ela vai falar que esses dois projetos, eles vão ser as novas veias abertas da América Latina, né? Essa expressão que ela usa para se referir tanto à IRSA quanto ao Panamá. Então, esses projetos, ao longo do desenvolvimento da IRSA, vai ser formada uma carteira de projetos, né, dentro desses eixos de desenvolvimento, mais de 500 projetos, né, 80% desses projetos são projetos de alcance nacional. Então, obviamente, os nossos países, eles têm carência de infraestrutura, né, principalmente no que tange a questão do financiamento de infraestrutura. Então, a IRSA foi vista muito como uma oportunidade também desses países conseguirem financiamento, né, para esses projetos. Essa carteira é formada, a IRSA vai sofrer muitas críticas ao longo do seu desenvolvimento, e é interessante que o momento que a iniciativa vai mais se desenvolver é justamente do período que a gente compreende como o período dos governos da Onda Rosa na América do Sul. Isso é interessante a gente pensar, né? Que são governos que necessariamente vão questionar em maior ou menor medida os modelos de desenvolvimento da década anterior, né? Vão recuperar, só que aí na verdade não é uma contradição, né? Mas é interessante observar, né? Vão recuperar tendências desenvolvimentistas, né? Obviamente que adaptadas às socialidades, né? A Bolívia vai ter um tipo, o Equador outro, o Brasil outro, mas enfim, vão recuperar a questão do desenvolvimento nos seus modelos, e é o momento que a IRSA vai mais, digamos assim, os projetos vão ser efetivados, vão ser financiados, vão acontecer, que é de 2005 a 2015. Tá? Durante esse período é que a gente tem o maior número de projetos da IRSA sendo financiados, sendo concluídos, né? Sendo negociados também. Mas durante esse período também, a IRSA vai começar a sofrer críticas em relação à incapacidade da iniciativa de fornecer espaços de discussões de governança coletiva em relação a várias questões desses projetos de infraestrutura, como, por exemplo, as questões ambientais. Né? As questões ambientais, elas não aparecem quando a IRSA surge, quando a IRSA é pensada. Então, os projetos, eles são incorporados na agenda sem a menor preocupação, e aí é interessante também saber que quem sugere os projetos para entrarem na carteira da IRSA e dentro dos eixos de desenvolvimento são os próprios países. Né? Só que esses projetos eram incorporados sem ter nenhuma reflexão sobre impactos sociais, impactos ambientais ou critérios, né, para esses projetos serem incorporados ou não. Então, a IRSA começa a sofrer críticas em relação a essas questões e também as questões que vão envolver o financiamento, né? Porque muitos países vão começar a questionar também esses órgãos que vão financiar esses projetos na América do Sul. Né? E aí a IRSA ela tem alguns bancos, ela tem bancos multilaterais que são os financiadores oficiais, que basicamente vão financiar os estudos de viabilidade ali no começo, que é o BID, o FONPLATA, que é o órgão de financiamento do Mercosul, e a CAF, que é o órgão de financiamento da comunidade andina, né? Mas, de fato, quem vai financiar esses projetos ali, e isso é interessante, né? Esses projetos, eles são incorporados e a temática, a convergência da importância da temática, ela se desenvolve na IRSA, né? Mas os projetos vão ser negociados depois bilateralmente, nacionalmente, né? Enfim. E aí o governo brasileiro financiando vários desses projetos da IRSA de maneira bilateral, via BNDES, na verdade financiando empresas brasileiras, né, construtoras brasileiras que vão realizar essas obras nesses países. Né? Então, tudo isso geram várias questões que vão trazendo à tona da necessidade da IRSA ser um órgão mais político, estabelecer algum tipo de governança
mais política para essas questões de infraestrutura, e é nesse contexto que a IRSA é incorporada como Secretaria Técnica à Unasul, em 2009, através do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, que é o COSIPLAN. Então, a ideia é que o COSIPLAN fosse fornecer esse espaço, digamos assim, onde fosse possível uma maior discussão política, né, uma maior gestão coletiva dessas obras e desses projetos. Isso, de fato, não acontece por várias questões, mas dentre as principais dela, a própria, digamos assim, a própria destruição da Unasul, né, quando a gente tem essa virada à direita na região, como espaço de governança regional. Né? Então, nesse sentido, essa questão da infraestrutura também sofre essa consequência. Mesmo a COSIPLAN, quando funcionava antes dessa virada à direita na região, sendo também um espaço falho, né, para isso. Nesse sentido, as questões que envolvem as políticas ambientais na IRSA, elas não encontraram espaço para serem desenvolvidas a partir de uma percepção regional, de uma governança coletiva em relação a esse tema. Então, isso não existiu. Né? Em 2013, o COSIPLAN, ele passa a usar uma metodologia de avaliação chamada EASE, de avaliação ambiental e socioambiental dos projetos. Esses padrões, essa metodologia, ela é uma metodologia do BID, né? Mas ela é utilizada, digamos assim, ela não é, como vários outros projetos de integração na América do Sul e seu caráter intergovernamental, ao fim e ao cabo, esses critérios e essas políticas ambientais ou os critérios de impactos acabam seguindo as legislações nacionais, né? Então, ou seja, você tem uma relação aí de, digamos assim, como não há o desenvolvimento do tema em âmbito regional, como não há uma governança, né, sugestão de políticas ambientais regionais para serem depois transbordadas para o âmbito nacional, né, isso acaba ficando a critério de cada país, de aplicar ou não critérios sociais, impactos ambientais, né? Então, ou seja, você tem aí uma disfunção, né, em que não há esse transbordamento, porque em âmbito regional também não há. Né? Então, essa é uma questão que se coloca quando a gente pensa nessas políticas ambientais, nesses critérios, né, ambientais, a partir da IRSA e do COSIPLAN. Bom, meu tempo está acabando, infelizmente, eu queria muito falar sobre, especificamente, essa rodovia na Bolívia, a rodovia Vila Tunara e San Ignacio de los Mochos, que justamente vai ser um estudo de caso que vai deixar bastante explícito o quanto esses projetos de infraestrutura, quando eles não levam em consideração as comunidades envolvidas, a biodiversidade envolvida, ele gera muito mais, ele intensifica tensões sociais, problemas de grupos sociais, questões que envolvem violação de direitos humanos, inclusive, eu acho que essa é a principal questão, né, nas sociedades, né, e o quanto a ausência dessa discussão desses projetos a partir dessas categorias, né, dos impactos, a que modelos de desenvolvimento, né, essa infraestrutura responde e corresponde, o quanto isso, na verdade, faz com que a gente aprofunde ainda mais nossos problemas de fundo, digamos assim, estruturais na América Latina e na América do Sul. Né? O quanto a gente contribui, enquanto esses projetos contribuírem para novos processos neocolonialistas, neoextrativistas, né? De marginalização de grupos já marginalizados. Né? Então, acho que essa é a grande questão que se coloca. Infelizmente, não vou conseguir, espero que depois na discussão a gente consiga trazer um pouco esses elementos, tenho certeza que a Maiane e a Fernanda também vão entrar nessas questões. E, basicamente, uma última questão que eu queria colocar aqui, é a gente pensar se, mesmo com a existência do COSIPLAN e da IRSA capengando nesse sentido, nessas políticas regionais, nessa possibilidade de governança regional, mesmo que esses espaços não foram efetivos, da gente pensar o atual momento da infraestrutura na América Latina, onde você não tem mais essa articulação desses espaços, você tem a presença muito grande da China financiando esses projetos hoje em dia, né? E a que caminho,
essa nova, digamos assim, essa nova dependência e essa nova geopolítica, né, que a região está passando aí, nessa disputa China, Estados Unidos, e especificamente na infraestrutura, vai levar os nossos países e as nossas sociedades para quais caminhos, né? Enfim, espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho, assim, desse cenário mais da integração da infraestrutura e o seu caráter, digamos, multilateral na região. E, bom, a gente ficou aguardando aí para a gente conversar mais um pouquinho depois da fala das professoras. Obrigada. Desculpa passar o tempo. Muito interessante essa questão entre o desenvolvimento interno e essa cooperação entre os estados latino-americanos. Então, vou passar a palavra para a professora Maiane para completar essa mesa. Professora, por favor. Conseguem me ouvir? Bom, eu vou começar compartilhando com vocês aqui, primeiramente. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. Certamente, né, agradecer à organização do FERISP, né, por esse convite, e mencionar que, na verdade, eu acho que foi uma excelente explanação da professora Karen, justamente trazer para a gente essa maior visualização, né, nos comentários chegaram a pontuar aí, né, a importância do internacionalista acabar compreendendo mais a ISA, até porque acaba se tornando aí, pensando no que a professora acabou colocando, né, quase uma forma de a gente internacionalizar o modelo de infraestrutura brasileira, mas ao mesmo tempo tem um processo de volta, né? No período em que eu estava fazendo mestrado, a minha pesquisa estava justamente na busca de correlacionar a ISA e o que tem ali dentro daquela mentalidade infraestrutural para o que foi, mais tarde, né, o projeto da hidrelétrica de Belo Monte, né, quais as conexões que a gente conseguia visualizar ali, e como que, no final das contas, esse processo, esse modelo essa mentalidade aí dessa integração acaba também voltando, né, impactando, no caso, regiões como a Amazônia, que também estão contempladas ali no projeto. Só que, nesse momento, na verdade, a minha apresentação, né, a sugestão que me fizeram foi de trabalhar... Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa página aqui. Pronto. Foi de trabalhar, dentro da temática de políticas ambientais em obras de infraestrutura e os efeitos das mudanças climáticas, o investimento de infraestruturas em regiões de floresta e quais as consequências para o desenvolvimento econômico dessas regiões. Como a temática é muito ampla, então eu busquei dar uma funilada na temática, né? E assim, ficou meio um trabalho assim não menosprezando, né, o primeiro semestre de RI, porque tem alguns textos, né? Mas espero dar conta de terminar isso em 20 minutinhos, mas é no sentido também de colaborar para as bases de uma discussão que a gente certamente aprofunda um pouquinho depois aí na discussão com o pessoal e apresentando, começando assim pelo fim, no sentido do que é a ideia central dessa minha apresentação, primeiro, colocar as bases, né? Dentro do que a professora Karen mencionou, a infraestrutura, ela representa a base para o desenvolvimento de diversas atividades produtivas, políticas e sociais, né? Então, ela acaba, como a professora colocou, sendo implementada de acordo com a lógica que está por trás de projetos de desenvolvimento, né? Sendo que os determinantes para esse processo de execução, né, dos projetos de infraestrutura, que podem ser desde infraestrutura urbana, social, mas no caso a gente vai dar ênfase que é a infraestrutura econômica, né, está diretamente vinculada à capacidade institucional de planejamento, né, a alocação de recursos orçamentários e a dinâmica de implementação que deve estar obedecendo aí toda uma observância em relação aos impactos, desde a ordem social, econômica, ambiental, né, coisa que, por exemplo, da base inicial a isso eu não contemplava, né, e aí eu faço até um trocadilho aqui, uma brincadeirinha, né, para os alunos de RI, que é assim, sem tentar essencializar a infraestrutura, né, colocar a ideia de que a infraestrutura é aquilo que os estados fazem dela, né? Então, assim, o que representa o projeto de infraestrutura para a Amazônia, sei lá, né? Em Itaituba, por exemplo, na Amazônia, é um elemento essencial quando a gente pensa na necessidade de acesso a determinadas estruturas de saúde, né, de saneamento. Mas aí, quando a gente pensa em termos de infraestrutura econômica, que é o foco que eu vou tentar traçar,
eu busquei me questionar, né, em que medida está a situação, quando a gente pensa na infraestrutura como um mecanismo de acesso, a infraestrutura econômica como uma base produtiva, né, para a produção, como é que isso se desenvolve, ou qual o cenário, pelo menos, né, uma pincelada aí nas regiões de florestas tropicais. Tá? E aí os internacionalistas certamente entendem que as florestas tropicais não se limitam, né, não se limita à Amazônia, né, mas também se estende aí pela África, principalmente pela Bacia do Congo, região de Madagascar, na Índia, Sudeste Asiático, envolvendo ali a Indonésia, Nova Guiné, Austrália, até um pedacinho do norte da Austrália também. E o que essa região traz em comum, né, essas regiões, na verdade, de floresta trazem em comum entre elas, é um certo debate que existe na tentativa de explicar e compreender, né, os processos, as dinâmicas de vivência ali da socionatureza, como é que funciona essa interação entre os povos que habitam nessas localidades e com né, esse bioma, e, ao mesmo tempo, a constatação de que essa região é comparativamente uma região menos desenvolvida, em termos econômicos, inclusive, do que as demais áreas temperadas, tanto a norte quanto a sul. Né? O Brasil ele é uma síntese dessa dinâmica, inclusive. Né? E aí a questão que um dos trabalhos que eu andei lendo para poder averiguar isso, que é do Henriques, ele se questiona, será que a história nessas outras áreas de floresta tropical, né, diferente da já discutida para a Amazônia, no final das contas a gente vai trabalhar um pouquinho a Amazônia no final, será que isso é diferente do que já foi discutido aqui para a Amazônia, o que a gente já vem discutindo aqui no Brasil? Né? Serão essas perspectivas do seu futuro, né, mais animadoras? E a resposta do Henriques é que, na verdade, não. Né? E aí ele traça, em média, a 2010 para 2012, a pesquisa dele, que até então existia uma média de desmatamento anual de pelo menos 5,8 milhões de hectares nessas áreas tropicais, né, ao ano. E fazendo só um apanhado geral da situação de como andam essas regiões, né, a Bacia do Congo, que depois da Amazônia é a maior floresta tropical existente, né, ele traça a seguinte observação, né, que inicialmente existia uma difícil acessibilidade a essa área, né, então durante muito tempo a floresta lá não foi abatida, e aí, o que a gente observa é que nos últimos anos teve um aumento populacional, né, com o traçado das estradas, com essa dinâmica de acesso, e o interesse por madeiras africanas, principalmente por parte dos chineses, né, que tem chegado ali, como todos sabem, né, tanto na demanda da soja brasileira, quanto de territórios para plantio, por madeira lá na África, né, que tem produzido uma forte destruição de vastas áreas da Bacia do Congo. Né? Então, só em 2008, o processo de concessão para exploração de madeira chegava a 21 milhões de hectares. Tá? E a abertura de redes viárias na floresta, para o escoamento dessas árvores abatidas, permite o acesso ao seu interior, intensifica a destruição pelo abate legal das árvores, mas principalmente pela prática daquela agricultura, né, de derrubada e queima, né, que acaba prejudicando também o solo. Então, da área coberta de floresta que existia na virada do século, apenas 1/5 dessa área está de pé e grande parte dessa área está degradada. A Indonésia é um outro caso, né? Dentro dessa hierarquia em termos de dimensão territorial, a Indonésia se encontra em terceiro lugar. E essas imagens que eu coloco aqui é a imagem de 2013, né? Que é a principal região de floresta ali devastada na Indonésia, que é da província de Riau. Né? Então, a situação, né, tanto do processo de derrubada, queima e de poluição, né? De modo que até o céu de Singapura, em 2013, apresentava ali embaixo, né, essa imagem aqui. Então, nos anos 70, no caso da Indonésia, né, naquele complexo de uma série de ilhas ali, devido à expansão agressiva da indústria madeireira nesse país, intensificou-se enormemente o processo de florestamento. Né? Na década de 90, a gente teve um crescimento na taxa de abate das florestas, chegando, em termos médios, a 1,7 milhões de hectares por ano. E a Indonésia tem ainda 95 milhões de hectares de floresta tropical, mas vários observadores preveem perda total da floresta mais acessível dentro de aproximadamente 12 anos. Né? E o abate legal de árvores é crônico, possibilitado por um governo aí que é centralmente fraco e onde há pouca gravassa a corrupção, né? Poucas medidas de controle da corrupção, estimulando-se que esse abate legal represente pelo menos entre 73% e 88% de toda a madeira cortada no país. Né? E aí
a Indonésia, em função justamente desse abate, dessa falta de controle, né, dessa estrutura fraca, né, da delimitação do processo de exploração aí, já figura como quarto país em termos de emissão de CO2, justamente em função dessas queimadas. Tá? Uma outra região, né, para a gente poder dar uma olhada, é a região de Assam, na Índia, né, que é lá que concentra ainda uma grande extensão de floresta tropical. Lá o que a gente identifica na Índia hoje é toda uma dinâmica de combate a uma tentativa de reformulação do Código Florestal, que visa garantir maiores facilidades para o processo de exploração e retira de maneira absurda o direito, né, das populações tradicionais que vivem nessa região, né, o que lembra bastante aqui o cenário brasileiro, né? E as projeções demográficas indicam que até 2050 a Índia será o país mais populoso do mundo, né, ultrapassando a China, e pelo que a gente pressupõe aí também essa pressão demográfica sobre os recursos da floresta tem a tendência de aumentar, e aí com essa reforma do Código Florestal indiano, a possibilidade é da gente ver aí também os projetos de infraestrutura que forem criados, né, não pensarem aí numa dinâmica que traga, né, um uso mais consciente dos recursos dessa região. Então, por fim, o autor ele chega a traçar que, dentre os fatores, né, que mais se destacam nas florestas tropicais, quando a gente pensa África e Ásia, de impacto nessas regiões, tem sido essa elevada pressão demográfica, né, o modelo de agricultura e o tipo de abate, a utilização de lenha e carvão como principal combustível, a corrupção endêmica que obstrui aí qualquer possibilidade de se pensar uma aplicação, um projeto que inclua aí participação popular, né, justiça social e até mesmo qualquer pensamento em com relação à sustentabilidade. O agravamento das guerras civis intermitentes, né, governos instáveis e transitórios, além da extrema pobreza em algumas regiões que deixam o abate e o tráfico, né, das espécies raras dessas florestas como uma única saída de sobrevivência. Né? Então, essa corrupção endêmica misturada com essa extrema pobreza que acaba gerando, né, todo um processo de apropriação por parte de uma iniciativa privada, atuando ali em conluio com muitos estados. Tá? Na região amazônica, aqui no Brasil, o cenário não é muito diferente. Né? Como a gente bem sabe, o Fersain ele faz uma síntese, né, que eu achei muito interessante, depois eu vou colocar essas referências aí para vocês darem uma olhada, do que é o modelo de planejamento dessa infraestrutura aqui no Brasil, pensando a partir de 1996, quando, né, como a professora Karen colocou, o plano plurianual passou a ser implementado, de modo a fazer com que houvesse um continuismo nas obras de infraestrutura, né, na transição de governo. Mas o que o Fersain ele acaba observando? É que o sistema de avaliação de impacto ambiental no Brasil ainda não é capaz de lidar com o desafio apresentado pelos planos plurianuais, que tem sido a forma de organizar as prioridades do governo desde 96. E aí o que ele observa dentro do que são os trâmites na implementação, e aí pensando aqui em grandes projetos de infraestrutura econômica. Né? Primeiro deles, a formação de lobbies a favor da construção, antes de serem tomadas as decisões sobre a prudência dos projetos. Né? E esse lobby me faz pensar bastante, né, nessa dinâmica de expansão da soja para a Amazônia. Né? Há um câmbio, né? A nossa moeda atualmente completamente desvalorizada, o que isso serve? Né? No final das contas, o incentivo a uma exportação, mas uma exportação que a gente sabe que está bem direcionada ao abastecimento do mercado chinês e diretamente vinculado também aos grandes exportadores de soja. Né? Então, a pressão desses lobbies com relação também à dinâmica da infraestrutura no Brasil é muito forte. O efeito arrastado de terceiros, né? Ou seja, essa intensificação, esse adensamento demográfico, né? Devido à atividade econômica estimulada pela infraestrutura. Se a gente observa o que é o município de Altamira, né? Onde foi implementada ali próximo, né? No Rio Xingu, a hidrelétrica de Belo Monte, até 2015 era um município que estava ali tranquilo, né? Dentro dos modelos de possibilidade, e agora, desde 2000 para cá, 2017, 2019, já figura como o município mais violento do Brasil. Isso fruto de todo um adensamento populacional, uma falta de infraestrutura urbana adequada para receber e também de capacidade econômica de absorver essa mão de obra excedente que acaba chegando no município. Né? Então, isso escapa ao sistema de avaliação do impacto ambiental. Tá? E uma forte tendência para empresas de consultoria produzirem relatórios favoráveis, né, como resultado de tentações embutidas no sistema ali. Né? Tentar camuflar ali parcela dos impactos e tentar moldar aí a opinião pública no sentido da implementação de grandes projetos. Também tem uma ênfase burocrática na existência de passos, né, como a submissão de relatórios, a realização de audiências públicas, sem considerar o conteúdo do que é dito. Então, ainda que a OIT determine ali a importância da gente fazer a consulta, né, ainda que isso esteja
posto ali na Constituição desde 1988, ainda assim acaba se tornando um elemento apenas procedimental. E, mais uma vez, a hidrelétrica de Belo Monte é um exemplo disso, um exemplo do que não se deve fazer, né, onde tentou-se, de todas as formas, maquiar ali um processo de ouvidoria com relação aos povos, né, afetados pelo empreendimento. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Também tem a inabilidade do sistema de avaliação de impactos de considerar a cadeia de eventos que são deslanchados quando um determinado projeto é empreendido. Né? Então, ainda que a gente tenha aí ferramentas como o EIA-RIMA para poder fazer essa avaliação, né? Muitas vezes a gente observa o descasamento entre o que é posto ali dentro e as possibilidades, as pressões, né, feitas, às vezes, por um político que quer usar aquilo ali como pauta de governo, né, e tenta fazer com que uma licença acaba saindo, né, uma licença de início das obras, de implementação, acabe saindo antes do tempo devido e das medidas, né, de prevenção que devem ser implementadas. E também, a exemplo, né, dos planos plurianuais, desde o Brasil em Ação, né, que vem de 1996 e 99 até o PAC 1 e PAC 2, né, deixa clara a necessidade de se repensar, na verdade, a maneira como os grandes programas de desenvolvimento são decididos e promovidos, assim como a necessidade de se reconsiderar a prudência de vários projetos que os compõem. Né? Então, quando a professora Karen mencionava, né, a relevância dessa internacionalização do que é o modelo brasileiro de infraestrutura, lembrar também que o próprio Servo coloca aqui, olha, a ISA marca também um momento histórico no Brasil, quando coloca ali a sementinha do que vai ser o que ele chama de paradigma do Estado logístico brasileiro. Né? Um Estado que tenta recobrar determinadas práticas desenvolvimentistas, mas se associando à iniciativa privada, escolhendo ali algumas figurinhas, né? Debrecht, Camargo Correia, Ike Batista, todos ali figurinhas escolhidas, cabeçando esses grandes projetos de infraestrutura no país. Para a gente poder ter uma noção, né, do que é o impacto, né? Então, em termos de desenvolvimento econômico, mas pensando dentro de uma perspectiva ampla, né? A partir do momento em que a gente tenta olhar para a dinâmica da socionatureza. Né? Na Amazônia, pelo menos pensando, né, como uma região que sempre acabou recebendo, né, por parte de governos aí, alguns mais e outros menos, sei lá, desde Vargas com a Batalha da Borracha, com o programa do Senta, a tentativa de trazer imigrantes, né, para poder fazer a extração da Via Brasiliensis, até o regime militar, que fez uma dinâmica de colonialismo, né, retomada de um colonialismo via ferramentas infraestruturais, que começam a se intensificar a partir da década de 80, principalmente com a Transamazônica, né, estrada não concluída até hoje, e o projeto Grande Carajás, e tantos outros aí, que vai incluir inclusive a hidrelétrica de Tucuruí. O que a gente observa é que essas áreas de entrada, né, onde a gente observa o adensamento da infraestrutura portuária, rodoviária, hidroviária, é justamente a região, né, que aqui nessa imagem, no canto, né, a gente vê o foco de calor dentro daquele arco de desmatamento, né, que marca aquela fase da Amazônia, né, daquela seca que pegou a Amazônia em 2005, tá? E, ao mesmo tempo, essa região de seca e do arco de desmatamento é justamente também essa área de fronteira agrícola mineral, né, e que a gente acaba observando que o que vem mantendo como fronteira aí desse processo de expansão são justamente as unidades de conservação, né, e os territórios indígenas que são demarcados aí. Né? Aqui a gente vê a expansão nessas áreas onde existe uma infraestrutura mais densa também da fronteira agrícola, né? Sendo que esse mapa do IBGE aqui, ele é de 2010, se não estiver enganada, né? E a gente já observa que dentro, pelo menos se a gente pega a região sul da Amazônia Legal, né, a soja já vem dominando significativamente, né? A gente vê ali uma proeminência da plantação de arroz no Nordeste, mas com uma forte tendência já, se vocês pegam aqui, né, aqui no extremo leste, né, dessa extensão da plantação de soja nessa região. Então, assim, o que esse adensamento da infraestrutura e da fronteira agrícola mineral acaba trazendo em termos de impacto? Né? Tem um estudo que saiu do IPES e do Amazon, que buscaram mapear em 2014 e em 2018 o progresso social na Amazônia. E para o progresso social, eles traduzem isso em 3 dimensões, que são as necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e a dimensão de oportunidade. E se a gente acaba observando, né, no final das contas, a Amazônia está bem vermelha aí, né, no que diz em termos de índice de progresso social. Tá? Grande parte da região.
E a gente observando, né, ou seja, grandes obras de infraestrutura para poder viabilizar, né, desde da infraestrutura logística até a infraestrutura energética, as dinâmicas de exploração de recursos, né, que em grande medida são feitas por empresas de fora, recursos que acabam não ficando na região. E quando a gente pensa na infraestrutura urbana, na infraestrutura social, o primeiro item aqui de necessidades humanas básicas, que é o acesso à água e saneamento básico, pensando que a Amazônia contém nela ali a maior bacia hidrográfica em termos de volume do mundo, o Amazônida em si, né, em comparação com o restante do Brasil, né, pontua, acho que dos acessos aqui, que tem a fundamentos de bem-estar, é a menor pontuação para a Amazônia. Né? O ponto aqui está em 35, o índice está em 35,35 em 2014, né, e não muda em 2018. Né? Ou seja, essa ausência permanece, né, enquanto o Brasil está pontuando aí em 74,87, tanto em 2014 quanto em 2018. Né? E assim, essa lógica do progresso social, né, é uma lógica interessante, até porque eles buscam avaliar a questão de moradia, nutrição, segurança pessoal, acesso à informação, acesso à educação superior, onde a Amazônia também pontua níveis baixíssimos em comparação ao restante do Brasil, né? Direitos individuais, tolerância, então tenta trazer uma noção mais ampla, né, do que a própria noção de IDH, ou do que a própria comparação em termos de PIB, né, o PIB per capita. E aí a disparidade é gritante, né? Na verdade, é uma disparidade que tem, inclusive, aumentado. Entre 2014 e 2018, quando a Amazônia pontuava 57,3, né, o Brasil, de modo geral, 67,7. Né, ambos caíram, dado, né, as conturbações políticas e econômicas dessa fase, mas a Amazônia, né, bem mais afetada, né, e apresentando grandes fragilidades que demonstram, em certa medida, que a gente tem um dilema quando a gente pensa em infraestrutura, que é uma mentalidade de modernização e de aniquilação. Né? O Instituto Hildenberg determinou agora, saiu um relatório em 2019, em que menciona que o Brasil já pode ser classificado como um país em guerra, e dentre os conflitos, né, que mais se destacam no Brasil, tem o conflito em relação ao tráfico de drogas, mais a relação do Estado com o movimento dos sem terra e a relação do Estado com os povos indígenas. Né? Ou seja, o uso da violência é patente já para classificar como um conflito violento. Tá? Então, assim, é uma região em que você vê a imposição de um modelo de projetos de infraestrutura econômica e, ao mesmo tempo, a infraestrutura urbana e social, que estaria garantindo, por exemplo, acesso a um sistema de saúde que realmente, né, atendesse aqui. Em muitos municípios da Amazônia, nem o respirador não chegou até hoje. Né? Então, você vê uma imposição desse modelo dessa infraestrutura econômica e os impactos acabam sendo impactos bem negativos. Né? Então, o que a gente entende como importante, pelo menos um dos elementos importantes, é, sem sombra de dúvida, né, a consulta prévia, né, para que a gente possa entender essa infraestrutura é para quem, no final das contas. Né? E aí, como eu mencionei, já existe, né, por parte da OIT, né, o Brasil é signatário do acordo que prevê aí uma consulta prévia, tá, a partir da Convenção 169, a partir do decreto presidencial em 2004, né, isso já foi determinado, a gente tem o EIA-RIMA, a gente tem dentro da nossa estrutura do direito ambiental princípios muito importantes, como o princípio da precaução, da prevenção e da gestão democrática. Mas aí eu trago uma citação que tenta sintetizar bem o que foi meio a prática em Belo Monte. É um caso exemplar do que é normalmente as obras de infraestrutura aqui na Amazônia. Diversas ações naquela fase foram impetradas pelo Ministério Público Federal contra as diversas irregularidades apresentadas no processo de desdobramento do projeto. Isso em defesa aos direitos das comunidades locais, né, e do meio ambiente, dentre elas a tentativa de emissão de licença prévia pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, prática irregular, visto que se trata de um rio federal, Rio Xingu, né? Entre outros problemas apontados, também constam as audiências públicas, que para o Ministério Público foram executadas mediante a falta de aviso prévio, né? Então faz uma consulta pública, mas não avisa ninguém. Aí sim fica bom, né? Alteração do local previamente designado, imagina, né? Você já tem um processo de dinâmica infraestrutural que gera um adensamento populacional. Os povos da tradição acabam entrando cada vez mais para dentro da floresta. E aí você marcar uma consulta pública, conseguir trazer, né, reunir esse pessoal para poder gerar um diálogo ali. E aí você faz essa mudança em cima da hora, isso aí acaba fragilizando o processo de acesso deles. Né? Além disso, né, entre outros problemas que eu estava aqui, alteração do local previamente designado, auditório com capacidade pública reduzida e vários outros acontecimentos, como a caracterização das oitivas indígenas como mera formalidade, sem a devida consideração dos dados arrecadados, distorcendo que devia ser uma audiência democrática e informativa para essas populações. Então, eu encerro mencionando que realmente a infraestrutura, eu acredito, né, nessa possibilidade que a infraestrutura, fazendo esse trocadilho com o ENIT, né,
é o que os estados fazem dela. Agora, o que a gente acaba observando, convergindo totalmente com a perspectiva da professora Karen, que tem servido para a Amazônia, para as diversas florestas tropicais que a gente tem identificado, como um processo de neocolonialismo, né? E que, em vez de gerar impactos, né, que podem estar dinamizando, garantindo desenvolvimento econômico, participação social, na verdade, tem intensificado o processo de degradação ambiental, conflitos locais e desigualdades sociais, né? Essa tem sido a forma como o Estado tem lidado com a infraestrutura aqui no Brasil, né, através dessa mentalidade ainda restrita, né, que não considera, né? E aí a questão que fica é o que a gente espera, né, a partir de agora, com esse governo que já como projeto político determinou que não iria fazer nenhuma demarcação de território indígena, né, com um governo que tem um ministro que fala que a gente tem que passar a boiada enquanto o pessoal está preocupado com a Covid, né? Então, assim, e com essa aproximação, né, e a demanda cada vez maior pela soja que deriva da China, né? Então, é uma situação preocupante, porque são projetos de base que vão estar sustentando um modelo muito danoso, né, de crescimento econômico. Então, eu encerro por aqui. Acredito que a minha contribuição para essa discussão seja essa. Tá bom? Excelente contribuição, professora. Acredito que é um tema de debate urgentíssimo no momento atual, e é por isso que eu passo a fala para a Fernanda, para depois a gente abrir para as perguntas e também contribuir mais para esse debate. Obrigada, Pamela. É um prazer participar desse evento. Fiquei muito feliz, né, em ver como vocês são empenhados, né, e é muito gratificante ver os alunos tomando iniciativas assim tão boas. É um prazer estar nessa mesa com a professora Karen e a professora Maiane, né, sempre aprendendo muito com elas. E eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora sim. E eu vou falar um pouco sobre as florestas e as mudanças climáticas, e eu acho que a gente está caminhando para uma grande convergência entre as falas com as minhas colegas, e, bem, eu acho que já adiantaram muitas das coisas que eu vou falar, então eu acho que eu vou tentar finalizar com mais alguns questionamentos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas em si, e vou direcionar já para a Amazônia, né? A Amazônia na política ambiental global, as infraestruturas e as políticas de proteção. Eu coloquei esses grafos são do Le Monde Diplomatique, francês, e tem gráficos e mapas de uma dica para alunos de RI muito importantes, muito interessantes na área de geopolítica. E aqui nós temos, nesse vermelho e laranja, que seria o que muitos pesquisadores cientistas estão chamando de a grande aceleração. A grande aceleração, ela está presente já dentro do conceito da história ambiental, né, muito relacionado ao conceito de antropoceno, como uma era em que os seres humanos estão influenciando, melhor dizendo, fazendo transformações em todo o planeta Terra, né? Então, tem a ideia de a gente estar indo além de algumas fronteiras planetárias, né? Então, essa grande aceleração, se vocês verem nesses gráficos, vocês vão ver que ela é basicamente de 1950 para frente, né? Então, desde 1950, o nível de degradação, né, da nossa base material que permite a reprodução de toda a vida no planeta Terra, ela é muito acelerada, né? Eu não gosto muito, quem me conhece sabe que eu não tenho uma visão, eu sou crítica da visão de separação entre sociedade e natureza, então sempre quando eu vou falar impacto ambiental, eu estou falando impacto socioambiental, né, as coisas não estão separadas, né, então nós estamos sentindo todos os efeitos dessa grande aceleração, em termos de população, em termos de população total, população urbana, consumo de energia primária, grandes barragens, consumo de água. Então, é possível ver nesses gráficos como isso foi muito acelerado nos últimos
e agora já estamos nos 220, né, nos últimos 70 anos. Então, são 70 anos, na verdade, que o nível de degradação aumentou de uma forma gritante, né? E do outro lado, os gráficos que estão aí em verde, em relação a essas fronteiras planetárias, ou seja, em determinados que chamam de impactos ambientais específicos, né? Bem, então, hoje de manhã, aqui nesse fórum, já teve a palestra de uma grande amiga, a professora Helena Margarido, que falou sobre as mudanças climáticas, né? Ela é uma grande estudiosa do tema, e eu só vou colocar umas coisas bem pontuais, né? Porque a gente pode, inclusive, debater isso mais no final, né? No nosso espaço de discussão. Mas é muito importante pontuar que a política ambiental global, ela é marcada por um debate norte-sul, uma clivagem, alguns autores colocam, ou seja, os países do norte e do sul sempre tiveram interesses e objetivos e propostas muito diferentes para a política ambiental global, então é sempre difícil conseguir uma convergência, e quando se tem um certo acordo, né, é muito comemorado por toda, principalmente entre os pesquisadores da área, né. Um exemplo, né, dessa clivagem norte-sul é no regime internacional de mudanças climáticas, com o princípio dessas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né, e a todo momento é importante ressaltar isso, que ainda que essa agenda ambiental global ela tenha sido chamada pelos países do norte, né, com a Conferência de Estocolmo em 72, e nós já estamos caminhando para quase 50 anos, né, de Estocolmo, os países do sul, eles têm uma presença nesse discurso da questão de uma dívida ecológica, né, que advém, inclusive, da colonização, né. E é claro que os pesquisadores da área, né, muitos têm levantado a questão da colonialidade da natureza. A colonização, ela tem esse aspecto da colonialidade da natureza, que é essa visão de dominação e controle sobre a natureza, junto com a dominação e controle de outros grupos humanos, né? E é importante, então, por exemplo, tem alguns autores, inclusive ligados a um projeto interessante, que é o Earth System Governance Project, que tem apontado isso, né, não só essa clivagem norte-sul, mas também uma geopolítica do saber que está presente dentro da área das mudanças climáticas, né, da política de mudanças climáticas, né. Nesse artigo que eu cito aqui, ele vai colocar como que dentro dos pesquisadores, ou dos grandes programas globais de estudos e de propostas para mudanças climáticas, você tem uma presença muito maior de pesquisadores do norte, né, de países do norte, né. E, portanto, ele vai chegar à conclusão e ele vai estudar um aspecto das engenharias, das soluções de engenharia para as mudanças climáticas, são soluções que favorecem os países do norte. Isso é muito interessante a gente pensar numa geopolítica também mais global, né, que, em geral, as soluções apresentadas, elas tendem a privilegiar os interesses e objetivos dos países do norte, né. E também nós temos que nos colocar uns questionamentos em relação à própria democratização da governança climática, né, ou da política de mudanças climáticas, né. Quem participa, quem decide, quem estabelece as soluções propostas, que são soluções que estão caminhando o quê? Para a mercantilização dos serviços ambientais. Então, essa é a proposta que tem sido predominante nessa política de mudanças climáticas. E eu argumento, juntamente com outros autores também, que nós vemos uma despolitização cada vez maior das mudanças climáticas, e eu vou complementando, eu acho que a professora Maiane também falar um pouco das grandes hidrelétricas, né? Como
como se dá essa despolitização? A despolitização é a retirada de certos temas da arena pública de debate, né? E isso, em geral, ocorre com a produção da ignorância, que é essa produção da ignorância, ela pode ter várias estratégias, assim como a despolitização. Uma das estratégias de despolitização é tratar os temas como técnicos, que não merecem um debate político, um debate público sobre isso, né? Isso tem estado presente em discursos de, inclusive, lideranças, né, sobre as mudanças climáticas, até de muitos ambientalistas, né, que acham que isso tem que ser tratado de forma técnica. E também das grandes hidrelétricas, e as grandes hidrelétricas, elas têm estado inseridas no discurso de mudanças climáticas, o que é muito problemático, porque as grandes hidrelétricas, elas têm impactos socioambientais muito grandes, inclusive com emissão de gases de efeito estufa, ou seja, elas contribuem para as mudanças climáticas. Você tem pesquisadores que têm cada vez mais levantado esses dados, e as hidrelétricas já construídas na Amazônia, elas são, na verdade, de onde estão sendo feitos esses estudos, né? Bem, e nós temos já 20 anos da Comissão Mundial sobre Barragens, né, que foi uma iniciativa muito interessante, onde a sociedade civil teve uma participação muito importante e que produziu um relatório sobre as grandes barragens que tem sido muito desconsiderado, né? E um dos pontos que se coloca, além dos vários efeitos ambientais, sociais, que as grandes barragens produzem, né, os impactos, né? Uma das coisas que é colocada em questionamento é quem são os afetados pelas grandes barragens. Bem, como que surgiu essa Comissão Mundial de Barragens? Ela é fruto de muita mobilização social, né? Lógico que pesquisadores também tiveram uma participação nisso, contra as grandes barragens, que levou o Banco Mundial a interromper, por um certo período de tempo, seu financiamento a projetos de grandes barragens, né? Mas após a divulgação do relatório dessa comissão, né, e ainda até hoje, o Banco Mundial ele retomou seus financiamentos, assim como diversos países do mundo, entre eles o Brasil, retomaram os investimentos em grandes hidrelétricas com um argumento e ainda justificativa de combater as mudanças climáticas. Então, isso é muito sério, né? E isso também está relacionado à construção social do risco, né? Quando eu coloco a pergunta, quem são os afetados pelas grandes barragens, nós precisamos discutir quem que decide e define o que é um risco socioambiental, um risco ambiental, né? E isso desde lá do Nurit Beck e outros pesquisadores, sociólogos e filósofos que vão debater a questão do risco. Por quê? Porque nós temos essa construção social do risco, ela está relacionada também a uma crença, né, num predomínio, né, dentro do modelo de desenvolvimento que a gente vê como predominante, uma crença na tecnologia para resolver vários problemas da sociedade, e numa infalibilidade da engenharia. Só que, na verdade, nós temos diversos exemplos em todo o mundo, né, e o Brasil, de novo, né, é um país cheio de exemplos de desastres, né, desastres relacionados a barragens, desastres relacionados a grandes hidrelétricas, a pequenas hidrelétricas, mas esses desastres ocorrem em todo o mundo, apesar, e não modificam muito dessa crença, né, de que a tecnologia ou que a engenharia seria infalível, né. E aí eu tenho um mapa da rede amazônica, da RASG, das hidrelétricas na Amazônia. É lógico que pequenas hidrelétricas provavelmente não estão nesse mapa, né, mas é interessante como que elas se concentram no arco do desmatamento, né.
E aqui, só para a gente ter uma ideia da quantidade de barragens, é do relatório da ANA, da Agência Nacional de Águas no Brasil. A quantidade de barragens, daí você tem barragens de uso múltiplos, né, em azul, e barragens de mineração em amarelo, e o estado de Minas Gerais, porque é onde nós tivemos os 2 maiores desastres recentes em relação a barragens, né. Ou seja, né, nós temos uma quantidade enorme de barragens, uma péssima fiscalização, ou seja, e parece que não existe o risco, né, porque não se debate esse risco, ele não é extremamente politizado como deveria, então dá uma impressão de que não, nós estamos seguros, né. Aqui nós temos uma linha do tempo, inclusive aqui no Brasil, com alguns desastres, desde 1981 até 2015, e depois essa figura com esse mapa, com vários desastres desastres que induzem ao deslocamento forçado, né? E esse é o mapa de 2013, né? E isso é importante dizer, o deslocamento e relacionados aos desastres. E eu recomendo esse atlas, que é o Atlas de Justiça Ambiental, ele é muito interessante, ele é composto por uma série de... ele é formulado, ele tem o apoio de vários pesquisadores e também de movimentos sociais que alimentam, né, esse atlas com os dados sobre aonde ocorrem conflitos de justiça ambiental no mundo, né? E os conflitos que envolvem grandes hidrelétricas, como o caso de Belo Monte, que a professora Maiane já falou, eles são conflitos por justiça ambiental. E daí eu fiz um exercício, né, de selecionar só barragens e conflitos distributivos por água, mais exploração mineral, né, para a gente ver um pouco da América do Sul como está situada, e vocês podem selecionar por filtros, né, qual tipo de conflito vocês querem ver, né, e nós temos muitos, né, se vocês veem, o laranja é de mineração, né, a quantidade de conflitos relacionados à exploração mineira. Bem, e daí como que a Amazônia se insere nessa política ambiental global, em especial em relação às mudanças climáticas, né? Bem, a Amazônia, se a gente pensar em grandes regimes ambientais, internacionais, ou mesmo em governança ambiental, pelo menos 4, pelo menos, né? Tem muitos outros que a gente pode pensar, de espécies ameaçadas de extinção, da madeira, mas eu coloquei assim que são centrais o tema das florestas, da biodiversidade, água e mudanças climáticas, né? E a professora Maiane já mostrou alguns mapas, mas esse é um mapa de toda a Amazônia, não só a brasileira, as áreas protegidas e as terras indígenas, né? E é interessante, a professora Karen também mencionou, que a nível de América do Sul, ou mesmo América Latina, não existe uma iniciativa regional, assim, para pensar problemas ambientais regionais. Mesmo na Amazônia, que você tem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o peso que essa organização tem para a região é muito pequeno. Se a gente pensar em termos geopolíticos, então, e mesmo em acordos, em regimes ambientais internacionais, a região não se posiciona de forma regional, né? Não tem uma coalizão regional em regimes ambientais internacionais. E tanto é que o Brasil, às vezes, se alinha a alguma coalizão ou outra, né? Ainda que o G77, ele tem sido uma coalizão presente em alguns regimes ambientais ou em conferências, como a Rio 92, a Rio +10, a Rio +20, ainda assim o G77 é considerado uma coalizão em alguns regimes ambientais. E as queimadas, esse é um mapa que foi lançado em 2020, então provavelmente de 2019. Né? Sobre os corredores de desenvolvimento, eu vou passar meio rápido, porque eu acho que a Karen também já falou bastante, a Maiane, né? Mas eu penso na IRSA enquanto corredores globais de desenvolvimento, né? Porque está voltado à exportação de commodities, então
Você tem elas já falaram do modelo de desenvolvimento desses corredores, né, que a IRSA representa, um componente muito grande que, na verdade, a gente tem que se voltar para a história ambiental da Amazônia para entender esse processo de colonização interna que existe após a independência do Brasil, né. Então, além desses projetos de integração de infraestrutura, é importante falar dos movimentos de resistência aos projetos de infraestrutura, como no caso das hidrelétricas da Amazônia. A Mariane falou de Belo Monte. Belo Monte é um exemplo de um projeto de infraestrutura que teve muita mobilização, mas muita mobilização contrária, inclusive fora do Brasil. E mesmo assim, ela está aí concluída, né? A hidrelétrica. Então, aqui para a gente ter uma ideia das zonas de mineração, que está em amarelo aqui, no mapa, agora não sei se é direita ou esquerda de vocês, né? E o outro mapa que tem, que estão assinalados em branco, são os lotes de petróleo, né? A Amazônia tem exploração de petróleo há bastante tempo, né? Principalmente se a gente pensar no caso de Equador e Peru. Então, assim, as infraestruturas econômicas, elas são muitas, né? Elas são rodovias, elas são hidrelétricas, elas são exploração de mineração, exploração de petróleo, né? São várias. Um exemplo de desastre ambiental envolvendo a exploração mineira, eu vou indicar aqui esse dossiê do NAIA, da Federal do Pará, organizado pela professora Dina Castro e o NAP do Carmo, o dossiê de desastres e crimes da mineração em Barcarena, envolvendo a exploração do alumínio, né? E nos eixos de integração, pensar nos eixos de integração da IRSA na Amazônia, né? Eu estudei no meu doutorado 2 regiões aí com projetos, uma com vários projetos da IRSA, mas se a gente pensar, aqui acho que dá para ver melhor, né? Na região na tríplice fronteira, né? Brasil, Bolívia, Peru, nós temos já construídas Santo Antônio e Jirau no Brasil, e aparece aqui 6 hidrelétricas, que são projetos de hidrelétricas, né? Que é o Acordo Energético Brasil-Peru de 2010, inclusive, uma das hidrelétricas, ela incide sobre a área da recém-construída rodovia interoceânica, que é o caso de Inambari, né? Então, assim, existe uma série de projetos de infraestrutura ainda não implementados, né, na região amazônica. A rodovia interoceânica, depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esse caso. Essa é uma parte da rodovia interoceânica, essa é uma ponte sobre o rio Madre de Dios, no Peru, muito próximo da fronteira com o Brasil, né? E aqui uma das fotos da construção da rodovia interoceânica, no caso do Acre, né, a ponte da integração, o primeiro projeto a ser implementado da IRSA, a ser concluído da IRSA, foi a ponte da integração entre Brasil e Peru, como parte da rodovia interoceânica, e aqui são algumas fotos do Acre, né, da parte sul do estado do Acre, que é a parte mais desmatada, e alguns trechos dessa região, inclusive a ponte Inambari, vocês veem aqui, já mais próximos dos Andes peruanos, né. Bem, e o que nós temos de política de proteção, já acabou meu tempo, falar rapidamente, que eu acho que isso é muito importante para as relações internacionais, né? A gente tem que se perguntar quem protege as florestas, quem protege, né? Eu vou passar aqui uns mapas para vocês, mas deixa eu voltar aqui. Por exemplo, esse é um mapa de desmatamento e unidades de conservação. Se vocês veem no centro, tem, não bem no centro, né, um pouco próximo do centro, mas é muito interessante e é muito visível como, né, a região do Xingu, aqui das terras indígenas, ela é digamos, um foco de preservação no meio do desmatamento, cercado por desmatamento por todos os lados, né? Isso indica o quê?
que e isso já é estudo de vários pesquisadores, de organizações não governamentais, como o Instituto Socioambiental, né, que as terras indígenas, elas protegem muito mais a floresta do que alguns outros tipos de unidades de conservação, né. Isso é importante se pontuar, porque tem a ver com estratégias de proteção da natureza. Quais são as estratégias predominantes, inclusive entre algumas organizações não governamentais, em regimes ambientais internacionais? É uma estratégia de mercantilização da natureza, dos serviços ambientais, por exemplo, o mercado de carbono, né? Mas nós temos outras iniciativas que visam uma apropriação social, né, que envolve vários movimentos sociais, envolve os povos indígenas, né, que estão baseados numa outra racionalidade, a racionalidade ambiental, em diferentes cosmovisões, se a gente pensar nos povos indígenas, né. Então, quando a gente pensa em modelo de desenvolvimento, os povos indígenas têm outras cosmovisões da sua inserção na natureza, no meio ambiente, né. E, na verdade, nós temos uma cooperação internacional muito já de décadas, né, para a proteção da Amazônia, das florestas brasileiras, né. Aqui tem umas tabelas, mas a ideia, quando eu trouxe ela, é para ver como o período de 2000 a 2015, por exemplo, que está na segunda tabela, ele tem uma concentração muito maior de leis ambientais do que os períodos anteriores, né. Então, a gente pode ver que é a partir do final da década de 80, com a redemocratização no Brasil, que começa a se construir efetivamente uma política ambiental brasileira, né? E foram diversos programas e projetos, e muitos deles com fruto de cooperação internacional, né? Como o Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil, PPG-7, que durou 17 anos, e levou à criação de outras iniciativas, inclusive o próprio Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, e nós temos o ARPA, o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, a criação do Fundo da Amazônia também, alguns autores consideram ele como um derivado do PPG-7, né? A Política Nacional de Mudanças Climáticas, em 2009, o DETER, né, o Sistema de Detecção em Tempo Real, de 2004, ele é aprimorado em 2015, né? E, em 2016, o Acordo de Paris, com a contribuição nacionalmente determinada do Brasil, que são as famosas NDCs, né? Em que o Brasil também se compromete a reduzir, né, a sua emissão de gases de efeito estufa. Isso está completamente relacionado à diminuição do desmatamento, e daí não é só o desmatamento da Amazônia, o desmatamento em geral, mas o da Amazônia é o que mais contribui, né? Só que, ultimamente, nós vemos para encerrar, o desmantelamento da política ambiental brasileira, com diversos impactos para a cooperação internacional, para a política externa brasileira, né? Eu coloquei aqui uma citação para quem quiser achar, né? A ACEMA, que é a Associação dos funcionários da área ambiental do Brasil, né? Eles fizeram um dossiê com uma cronologia das ações do governo para desmontar a política de meio ambiente no Brasil. Interessante, mas também tem do Greenpeace, também tem, e eu recomendo o Observatório do Clima, né? Que também reúne vários pesquisadores e pessoas engajadas nessa temática, e tem produzido publicações muito interessantes e muito importantes para quem estuda a temática, né? E eu ressaltei algumas, porque são tantas ações, né, nos últimos tempos, mas o desmonte do CONAMA de vários órgãos colegiados, como a Política Nacional de Mudanças Climáticas, a mudança na comissão do REDD+, né, no Brasil. Eu nem falei do REDD+, depois se quiserem perguntar alguma coisa, né? A liberação acelerada de agrotóxicos que estavam quase extintos, digamos assim, do Brasil, voltam, né? Alterações no Fundo Amazônia, com grandes impactos para a política externa brasileira. Então, o que a gente vê e que a gente vai ver cada vez mais é exatamente impactos cada vez maiores
para essa imagem do Brasil, e não só a imagem, mas eu acho que toda a política externa e regional e toda a política externa mesmo do Brasil, de uma forma geral, é impactada por nós estamos desmantelando a nossa política ambiental doméstica. É isso, desculpa passar do tempo. Obrigada pela explanação, professora Fernanda, foi excelente, como a gente já disse, um debate urgente, e é por isso que vamos para nossas perguntas, para a gente debater um pouco, mesmo que nosso tempo esteja um pouco escasso, então, se eu puder mandar as perguntas de uma vez, tudo bem? A primeira que perguntaram foi a questão de bibliografia, se vocês têm uma bibliografia, site que possa encomendar para informações. Já pode falar? Pode sim. Bom, em termos de bibliografia, assim, de sugestões, eu vou dar algumas aqui, assim, que são bem básicas, né, para entender um pouquinho mais sobre IRSA, COSEPLAN, quem tiver interesse, fazendo um merchan próprio aí, né, tem a minha dissertação, a minha tese fala justamente sobre a IRSA e os projetos de infraestrutura, né, mais abordando qual foi a participação do Brasil nesses projetos e tal, mas discutindo essa questão da infraestrutura como uma dimensão estratégica para a gente pensar jornalismo na América do Sul. Mas um site muito legal, que é um trabalho já há bastante tempo feito pela Anistar Cecen, que eu já falei aqui, é o Observatório Latino-Americano de Geopolítica. Né? Se vocês digitarem isso no Google, vocês conseguem achar facilmente o site dela. E, além de muita bibliografia, muita informação, ela tem vários mapas interativos que vão sobrepondo recursos naturais estratégicos, projetos do Pampa do Panamá, da IRSA, bases militares dos Estados Unidos, vão sobrepondo esses projetos e mostrando, dando esse quadro geopolítico maior dessas questões, né? Para citar mais dois autores aqui, uma autora brasileira que também tem desenvolvido bastante estudos nessa área de infraestrutura é a Bárbara Carvalho Neves, ela é doutoranda do Santiago Dantas, está para defender a tese de doutorado dela, que também fala bastante sobre IRSA e COSEPLAN. E nesses debates de neocolonialismo, neoextrativismos em relação a modelos neodesenvolvimentistas na América Latina nas últimas décadas, aí, o Eduardo Budinas, né, que é um acadêmico uruguaio que discute bastante essa questão, né? Então, essas seriam minhas referências, as minhas sugestões, na verdade. Obrigada, professora. A gente anotou aqui também para passar para os congressistas. Agora vou passar as perguntas mais abrangentes. Eu vou primeiro para a professora Karen, que é a Aline Pinto da Silva, perguntou como os países sul-americanos podem se integrar e desenvolver parcerias em obras de infraestrutura, enxergando além das ideologias partidárias. Os planos regionais não ficam em segundo plano pelos governos em função de outras prioridades político-partidárias? A outra questão também para a professora Karen é se, no contexto atual, devemos pensar a política ambiental como ferramenta de política externa, usada em função da reafirmação doméstica. Isso seria uma novidade. Para a professora Maiane também tem uma pergunta de se você poderia falar da Paula Moreira Amadeu, você poderia falar sobre o nosso modelo econômico em relação à precarização causada por essa necropolítica. É possível alguma mudança dentro dessa lógica capitalista liberal? E para a professora Fernanda, perguntaram se você acredita que essa despolitização do debate é de interesse do capital externo, que tem parte na política e nas empresas que atuam no Brasil, pensando na lógica norte-sul. Essa pergunta foi Gabi Fidelis. Quem quer começar?
Posso começar, então, para a gente seguir a ordem, né? Bom, antes, aproveitando aqui o meu momento Show da Xuxa, queria mandar um beijo para os estudantes da UNILA que estão aqui vendo a gente, eu vi vários comentários, e para os estudantes da UNILA e para alguns egressos da UNILA também, né? Hashtag saudades aí de todo mundo, estou muito tempo sem ver eles, então aproveitar esse momento para mandar um beijo para todo mundo. Bom, a pergunta da Aline, né? Como os países podem desenvolver parcerias em obras de infraestrutura além das ideologias partidárias, e como se os planos regionais ficam em segundo turno, né? E o interessante dessa pergunta é que não necessariamente as ideologias partidárias, elas influenciaram na realização de obras de infraestrutura na América do Sul, por exemplo, os projetos da IRSA, né? E aí eu vou usar um exemplo que eu estudei na tese, que é justamente o caso da Bolívia, né? Então, durante os governos do Lula, o Brasil vai financiar várias obras empresas vai financiar, e eu acho que isso é muito importante, né? O Brasil financia empresas brasileiras realizando obras em outros lugares, não necessariamente as obras em si ou os países, né? Eu acho que isso é uma questão importante que às vezes tem alguma, digamos assim, não fica muito claro, né? E é uma prerrogativa, uma premissa, né? São empresas brasileiras que devem realizar essas obras para o financiamento do BNDES acontecer. Então, o Brasil financia empresas brasileiras, né? Essas obras de infraestrutura. Então, o Brasil vai financiar várias empresas brasileiras realizando obras de infraestrutura na Bolívia, e vai pegar vários governos, porque aquele período na Bolívia onde você tem muitas trocas de governo por conta dos conflitos sociais que vão acontecendo naquele período, até culminando na eleição do Evo, né? Mas antes disso, os governos anteriores são governos que, se a gente for pensar em políticas partidárias ideológicas, não tem convergência, digamos assim, com as políticas e com as ideias do que deve ser integração regional, o modelo de desenvolvimento, por exemplo, dos governos Lula. E houve uma grande sincronia, digamos assim, entre o governo brasileiro e esses governos bolivianos na realização dessas obras. Então, o que a minha pesquisa me fez compreender, que é uma coisa que eu achei que eu ia chegar a resultados contrários, é que não necessariamente governos que são alinhados ideologicamente convergem nas obras de infraestrutura ou na realização dessas parcerias, e governos que são distantes ideologicamente não convergem. O que a minha pesquisa pôde comprovar é que justamente aconteceu o contrário. Os maiores problemas de empresas brasileiras e obras de infraestrutura na Bolívia financiadas pelo governo brasileiro via BNDES foram durante os governos Evo Morales, onde houve uma grande convergência, digamos assim, pensando macro, né, politicamente, entre o governo brasileiro e o governo boliviano. Né? Então, necessariamente, essas questões, quando a gente fala de infraestrutura, não necessariamente elas estão ligadas. Né? E aí, indo para a sua segunda questão, o que a minha pesquisa também pôde comprovar em relação à IRSA é que muitos dos projetos que compõem a carteira da IRSA, que depois veio o COSEPLAN, eram projetos de alcance nacionais. Então, por exemplo, eu acho que a Maiane citou isso, né? Todos os projetos do PAC fazem parte da carteira de obras da IRSA. Né? No caso do Brasil, você não ouve falar muito da IRSA, porque o Brasil, em relação aos outros países da América do Sul, tem uma capacidade de financiamento e autofinanciamento de obras de infraestrutura muito maior do que outros países, que não têm esse financiamento, não conseguem ter essa verba para financiar os seus projetos. Então, há países, por exemplo, como o Peru, que eles internalizaram a IRSA nos seus projetos nacionais. Então, você, por exemplo, vai ver uma carreteira lá na região, por exemplo, que a Fernanda citou, de Madre Dios, que vai ter lá, essa obra faz parte do eixo IRSA, do eixo amazônico da IRSA, né? E você não vai ver, por exemplo, aqui o Rodoanel fazendo parte do eixo Capricórnio da IRSA, né? Uma plaquinha do governo do estado de São Paulo falando isso, mas ela faz parte o Rodoanel faz parte da IRSA, dentro do PAC. Então, sim, muitos governos nacionais, sejam eles, se a gente for pensar, estaduais, ou mesmo governos federais, vão se utilizar desse selinho IRSA para potencializar e ter ganhos políticos em cima dessas obras nacionais. Então, essa é uma questão que sim, que acontece. Indo para a pergunta do Alexandre, né? Então, como que a política ambiental é ferramenta da política externa usada em função da reafirmação doméstica, né? Isso é uma novidade. Bom, a sua pergunta, na verdade, aí a gente precisa primeiro decidir em qual universo a gente vai responder, né? Se no universo real ou no universo paralelo governamental, né? Do nosso governo atual, né? Nesse universo invertido, né? Há lá o discurso da ONU, né? Em que o Brasil respeita
o meio ambiente, nunca houve tanta preservação. Então, se a gente for, digamos assim, responder no universo paralelo, né, no mundo invertido do governo brasileiro, supostamente essa defesa de que o Brasil está defendendo o meio ambiente e nunca a Amazônia foi tão protegida e nunca foi tão não devastada, essa retórica de usar essa falsa imagem, né, para afirmar uma política doméstica que vai defender setores muito específicos ali, interesses específicos, né, que estão relacionados com o que as professoras já falaram, no caso da Amazônia e do Pantanal que a gente está vendo, da expansão da fronteira agrícola, né, e da destruição de tudo que está ali, né, não só do meio ambiente, mas também as populações, né, os povos originários, enfim, todas essas questões aí que a gente já falou. Aí, trazendo a questão para o universo real, né, é claro que a política ambiental, ela impacta a política externa, como a professora Fernanda muito bem falou agora no finalzinho da fala dela, e o contrário também, né. Então, é interessante, isso foi bem no começo de quando saiu aquelas notícias de que o Brasil finalmente o Mercosul tinha finalmente negociado com a União Europeia um acordo de livre comércio, e aí a questão ambiental veio à pauta, porque alguns países da União Europeia questionaram e colocaram como condicionante as questões de preservação, principalmente da Amazônia, né? E naquela época as queimadas estavam muito em voga e muito no noticiário internacional, né? E relacionando a aceitação do acordo com essa preservação e essa questão ambiental brasileira. E é interessante, teve um programa, se eu não me engano, foi um Em Pauta, aquele programa da Globo News, que tinha o Salles, o ministro Salles, o que era na época o diretor do INPE, né, que tinha aquele embate, não sei se vocês lembram, entre o diretor do INPE que estava defendendo, né, que a gente estava queimando muito a Amazônia e tal, que precisavam ser tomadas medidas ali, e o Salles negando que isso estava acontecendo, e tinha, eu não vou lembrar agora exatamente o cargo dele, mas era um representante do agronegócio brasileiro. E ele falando o quanto a política ambiental do Brasil estava prejudicando o agronegócio brasileiro no mundo, né? Ou seja, a visão, eu falei, nossa, é interessante isso, porque é justamente essa visão, digamos assim, pragmática, isso um pouco que a Fernanda estava falando, né? Da mercantilização do meio ambiente, né? Do quanto que um setor extremamente explorador, né, se a gente for pensar no agronegócio do caso brasileiro, precisa desse verniz da proteção ambiental em âmbito externo para continuar vendendo carne e soja. E o quanto a política externa e a política ambiental do governo Bolsonaro, naquele momento, estava sendo prejudicial a essa imagem do Brasil, né? Então, com certeza, a política ambiental e a política externa, elas estão relacionadas, né? E elas impactam justamente nessa percepção da posição brasileira, né, nos fóruns internacionais em relação a esse tema, e da própria inserção brasileira também, digamos assim, na política internacional, né, em relação a essa, digamos assim, a essa defesa ou não dessas questões ambientais e como isso impacta justamente essa política externa. Então, sim, são relacionados. Isso não é uma questão nova, não é uma novidade, né? Essa imbricação já vem desde muito tempo. O que a gente está vendo agora são nuances desse tipo de relação. Então, não sei se eu respondi muito bem essa pergunta, Alexandre, mas é mais ou menos essa ideia. Isso. Vou começar. Eu vou começar pela pergunta anterior, né? Você chegou a comentar sobre as referências, espero que você esteja me ouvindo agora, mas eu acho que eu sugiro, a professora Fernanda chegou a colocar, né, os estudos da professora Edna Castro, são bem interessantes para poder a gente compreender legal aqui a Amazônia. Tem também o professor Luiz Aragon, o pessoal ali do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, tem, de modo geral, uma pesquisa bem legal, então estão bem recomendados aí para quem quer se aprofundar um pouco sobre a Amazônia. A pergunta de $1 milhão que a Paula me fez, né, ela pediu que eu analisasse se tem... Analisar, na verdade, o nosso modelo econômico em relação à precarização causada por essa necropolítica, né? Quando eu penso em modelo econômico, assim, né, dentro dessa articulação
economia, sociedade e meio ambiente, eu gosto muito de dar uma relembrada do que são os postulados, já que ela puxa a necropolítica, né, traz para um debate mais pós-colonial, neocolonial e até pegando o Mbembe, né, eu gosto muito de lembrar ainda, de pensar a estrutura que o Aníbal Quijano coloca para a gente sobre essa origem da modernidade, né, quando ele coloca essa articulação entre 3 elementos centrais, que é a raça, o trabalho e o sexo / gênero, como forma de hierarquização dos indivíduos. E nessa hierarquização de indivíduos, mas também de modelos, a gente tem ali um padrão, um modelo de indivíduo, né, que são aqueles que, pensando nessa necropolítica, que devem viver, que é o homem hétero, tracei aqui os dados, né, branco, cristão, né, e capitalista. E como diz o Weintraub, né, quem quer, quem não quer sai de ré. Quem são esses que devem sair de ré, né, que são os aniquiláveis? É justamente a mulher, cabocla, ribeirinha, retireira, né, quilombola, né, que não obedece a nenhum desses critérios que se fundamentam dentro de uma lógica, né, do Estado dentro do molde europeu, né, ocidental, capitalista e cristão, e pensando esse modelo capitalista como um modelo que homogeneizou-se sobre o mercado. Né? Dentre as diversas formas que o mercado pode atuar, pode se desenvolver, o capitalismo acabou se homogeneizando, e enquanto modelo hegemônico, né, acaba impondo toda uma dinâmica de exploração para além, né, daquelas práticas capitalistas convencionais. É um modelo que consegue conviver com a escravidão. Aqui o Pará, inclusive, é o país líder em termos de trabalhos análogos à escravidão no Brasil, né? Então, o que é uma tristeza para o Estado. E além dessas formas de exploração de servidão, né, de tudo mais, o capitalismo convive muito bem com isso, na verdade precisa disso. Então fica meio claro, né, que na Amazônia quem são aqueles os matáveis, na verdade não os matáveis, mas os que já estão morrendo, porque os conflitos locais têm tomado cada vez proporções maiores, mais virulentas. Né? Pau d'Arco foi em 2017, se não me engano, 2018, né, mais recentemente, traça um pouco disso. E quando eu acho que é bem esse modelo, né? O neoliberalismo é uma característica, né? É um modelo que vem meio capenga ainda, né? Mas resistindo a essas transições e vem garantindo essa existência e uma dependência cada vez maior das pessoas a esse modelo de venda da força de trabalho, o que vai se agravar ainda com a Covid, né? Que a tendência é que se agrave. E aí, pensando em termos de mudança em relação a tudo isso, dessa estrutura, né, que deriva aí de uma reflexão do Quijano sobre a América Latina e tudo mais, eu acho que sim, né? É possível alguma mudança. Eu acho que a gente veio traçando aqui algumas coisas que vêm sendo desmontadas, e se alguma coisa foi desmontada, porque alguma coisa está sendo construída, ou foi construída em algum momento. Né? Se existe aí a ideia da consulta, é sinal de que alguma coisa foi feita. Né? Existe, por algum tempo, né, o que foi essa guinada à esquerda na América Latina, ainda que dentro de um modelo neoliberal, é um exemplo de alguma mudança. O Evo Morales, né, como representante das comunidades tradicionais assumindo o Estado, a gente vê a ampliação do número de negros e indígenas nas universidades no Brasil, é a representação dessa mudança. Agora, sim, enquanto não tem revolução, enquanto a gente não vê uma mudança do modelo, né, o que resta é revolta, o que resta é resistência, e o que resta é mobilização social, né? É o internacionalista se aprofundar, né, nessa visão, nessa possibilidade de múltiplas epistemologias, de outras formas de pensar a natureza, de poder politizar esses temas que são importantes. Então, acho que isso já é sinônimo de uma certa mudança que é possível, né, e que a gente tem que ter esperança, né, porque se não tiver, aí fica muito ruim. Acho que a ideia é essa. Posso continuar, Pam? Então, sobre bibliografia, eu acho que eu já falei ao longo da minha fala algumas, mas eu recomendo um livro organizado pelo Hector L. Monda, sobre a colonialidade da natureza, que eu falei, o Martinez Elier, o Ecologismo dos Pobres, são alguns autores, o Henrique Leff, Racionalidade Ambiental, eu gosto muito. Sobre a Amazônia específico, a Mariane falou, o Núcleo de Altos Estudos da Universidade do Pará, muito bom, tem gente muito boa pesquisando lá. Alfredo Wagner, na Federal do Amazonas. Nós temos muita gente, né? Sobre barragens, a professora Andréa Zuri, na Federal de Minas Gerais, a Norma Valêncio, na UFSCar,
Sobre fronteiras planetárias, que eu falei, talvez não tenha ficado claro, eu vi um comentário ali, quando eu falo quando os pesquisadores falam de fronteira planetária, eles estão falando basicamente de novas fronteiras planetárias que seriam um esgotamento do planeta, né? Esgotamento dos recursos, mais dos recursos de serviços ambientais, né? Que seriam mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, camada de ozônio, ciclo geoquímico do nitrogênio, do carbono, do fósforo, o uso da água doce, mudanças no uso da terra, biodiversidade, poluição química e concentração de aerosóis na atmosfera. Então, nós estaríamos ultrapassando esses níveis de funcionamento do nosso planeta. É a fronteira planetária nesse sentido, não é a fronteira pensando nas fronteiras dos estados, né? Respondendo já a pergunta sobre a despolitização e fazendo a propaganda, né, pegando o gancho na Karen, vou fazer a autopropaganda, vai sair um artigo meu, logo, sobre a despolitização e as grandes hidrelétricas na Amazônia, e tem vários autores que tratam da despolitização, e essa perspectiva teórica, esse conceito, né, ele tem sido desenvolvido dentro de um debate maior sobre a crise da democracia no mundo, né, a crise da democracia liberal. E tem, sim, relação com o capital externo, mas também com o capital interno e com os estados, né, porque, na verdade, os estados sempre utilizaram de estratégias de despolitização quando eles não queriam que algum tema fosse debatido, né? E ultimamente, até o Urtbeck fala isso no livro Sociedade de Risco, como as decisões políticas, elas saem da arena do debate público e passam a ser tomadas decisões no âmbito privado, né, dentro dos laboratórios, né, então, farmacêuticos, dentro das empresas, e não mais nas esferas, nas instituições democráticas que deveriam ter participação, desculpa a mãozinha falando junto, nas instituições democráticas, nas instâncias que deveriam ter participação social, né? Então, tem um esvaziamento que está relacionado com a despolitização, e são várias estratégias, né, de despolitização. Uma delas, que eu vejo muito na área ambiental, é tratar problemas ambientais de forma técnica, como se a pessoa, o cidadão comum, leigo, não pudesse ter uma opinião sobre mudanças climáticas, né, ou que ele considera risco, né, se isso não deveria ser levado em consideração, o que considera como risco ambiental, né, as populações que vivem próximo em barragens, né, qual é a percepção de risco que elas têm, né, se você mora, digamos, do lado de uma barragem. Hoje no Brasil é muito preocupante, né, porque a gente não tem nenhuma política de segurança. Aliás, tem uma política, mas não é implementada, né? Não tem fiscalização, então é muito deficitário em relação às barragens. Aproveito e mando um beijo para a Gabi, né? E que fez a pergunta, que é minha aluna. E eu acho que é isso. E concordo com a Karen também na questão da política ambiental e política externa, elas estão muito relacionadas, né, dos dois lados, tanto política externa para a política ambiental, quanto a política ambiental para a política externa, né. É que eu tenho falado cada vez mais isso, eu não sei se a Maiane e a Karen concordam, mas é muito difícil uma política pública não ter interferência do que ocorre internacionalmente. Política de educação, né, então, assim, tudo é afetado pelo que ocorre no internacional. Eu acho que é isso. Posso só falar uma coisinha? Que essa fala da Fernanda, essa última fala, ela é certeira, né? Não existe, na verdade, essa separação, né? Essa separação entre política doméstica e política internacional, ela é extremamente útil, no sentido utilitarista mesmo do termo, para justamente alienar, né, as pessoas desses debates de coisas que são supostamente fora do nacional, que não nos dizem respeito, que não nos atinge. Mas essa divisão entre o nacional e o internacional, ela não existe, né? Isso é um construto, né? Então, eu acho que essa questão que a Fernanda colocou é exatamente isso. Não há como a gente discutir em nenhuma instância política pública se a gente não pensar ela globalmente,
né? Como as professoras colocaram e os estudantes também colocaram nos comentários, né? Meio ambiente, você não consegue fechar dentro das fronteiras do meio ambiente, por exemplo, em nenhuma outra questão. Então, eu acho que essa questão é o que torna, digamos assim, mais complexo você analisar esses temas, mas também muito mais sacante, né? Quando você começa a interconectar e interligar todas essas questões, né? Então, acho que isso que é, só para salientar aqui, isso que a Fernanda colocou, assim, é essencial para a gente entender relações internacionais, né? Bom, temo que nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente por vocês terem disponibilizado o horário de vocês para estarem aqui, também pelas excelentes explanações. Eu acho que todo mundo saiu com a cabeça cheia de argumentos e novas ideias para debater sobre esse assunto. E é isso, eu agradeço também ao pessoal que participou, enviou pergunta, e fiquem que vai ter um breve intervalo e depois já temos uma outra mesa. Até mais. Obrigada, um abraço para todos. Foi um prazer conhecê-las, professoras, ouvi-las, professora Fernanda, Karen, Pamela, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Obrigada também, eu amei, meninas. Vocês, detonam. Beijo. Tchau, tchau.